Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a presença de todos que estão aqui mais uma vez em um café da manhã realizado pela ANAP. Agradecer você também que está aí de casa. Tá? E hoje quem traz o conteúdo para nós é a nossa parceira também de anos, a ABD. E antes de passar a palavra, eu gostaria de dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro que a ABD, além do café da manhã de hoje, eles vão realizar mais 2 cafés da manhã, então fiquem atentos aí nos e-mails, nas comunicações, que em breve a gente já compartilha com vocês, para que vocês também participem dos próximos eventos que eles vão realizar. E o segundo recado é sobre o CONAP, que as inscrições já estão abertas. Se você ainda não realizou, pode acessar o site do Congresso. Quem pertence ao hospital associado tem gratuidade no evento e quem não é de hospital associado tem condições diferenciadas em grupos, a partir de 3 pessoas. Tá? Eu vou passar a palavra para a Tânia. Desejo a todos vocês um ótimo evento. Obrigada. Obrigada, Karina. Bom dia a todos aqui presentes, todos online. Meu nome é Tânia Yuba, represento aí a ABD, área de Public Affairs. Gostaria aí de agradecer a parceria com a ANAP e também principalmente os nossos speakers, né? Dr. Omar Mejia e Dr. Luciano, por aceitarem esse nosso convite. Acho que aqui é um grande momento, né, da gente trazer a discussão, não só sobre aspectos clínicos, mas também sobre os aspectos econômicos da questão da gestão de acessos vasculares, né? A ABD é uma companhia que olha e pensa muito a sustentabilidade aí do sistema de saúde, né? Pensando aí todos os stakeholders e a jornada desse paciente e como principal foco como que a gente pensa nesses melhores desfechos aí para esse paciente, né? Então, passo aí a palavra primeiro para o Dr. Luciano, depois para o Dr. Omar, e durante a apresentação peço que vocês já pensem aí em potenciais perguntas, que a gente vai ter ao final uma roda de perguntas e respostas. A gente vai ter perguntas via online e também presencial, para que a gente consiga aí sanar as dúvidas e pensar nessa discussão, pensando aí principalmente nesses nossos pacientes em acesso vascular. Obrigada. Bom dia. Bom, obrigado, Tânia, obrigado aos colegas da ABD pelo convite para falar para vocês sobre esse tema de acesso vascular. Meu nome é Luciano Azevedo, eu sou médico intensivista titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e sou agora pesquisador e coordenador da pós-graduação do Einstein Hospital Israelita e da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde. Então, a gente vai comentar com vocês, e eu queria que se alguém pudesse me avisar do tempo, senão eu vou passar a manhã inteira falando, não vou dar tempo do coitado do Omar falar nada. Mas a ideia é que a gente, em 30 minutos aproximadamente, a gente discuta sobre um pouco da jornada do paciente, sobre a decisão médica, na verdade é uma decisão multiprofissional, sobre qual é a indicação e qual é o momento da utilização de um acesso venoso, principalmente o acesso venoso que a gente chama central, seja inserido centralmente, ou seja, inserido perifericamente, ao longo da jornada de um paciente durante a sua internação hospitalar, sua internação na unidade de terapia intensiva. Eu entendo que eu tenho um público heterogêneo aqui hoje, então eu queria que vocês, por favor, se não entenderem alguma... E online também, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar, para que a gente possa discutir, não seja só um monólogo da nossa parte aqui em cima. Tá? Então, é importante a gente entender que o tema é bem propício, né? Estratégias para a escolha e manutenção do acesso vascular. Frequentemente, quando eu tenho um paciente internado num hospital, fora da UTI ou mesmo na unidade de terapia intensiva, essa é uma decisão importante que tem que ser tomada ao longo da sua internação. Qual é o dispositivo que vai ser colocado para que esse paciente possa receber uma série de medicamentos, fluidos, substâncias que possam ser irritantes do ponto de vista de acesso venoso periférico, mas frequentemente essa é uma decisão que não é compartilhada e é uma decisão que é tomada de forma um pouco abrupta. E eu vou mostrar para vocês aqui ao longo dessa apresentação que, de fato, essa é uma decisão que tem que ser levada em consideração uma série de aspectos relacionados ao dispositivo e relacionados também ao cenário do paciente, obviamente. Primeiro, eu gosto muito de falar um pouco dos aspectos históricos, e a história da cateterização
principalmente das veias centrais, é muito interessante, né? Então, uma das primeiras cateterizações de uma veia central foi pelo Stephen Hales, em 1730, onde ele cateterizou com um tubo de vidro uma veia central de um animal, né? E, obviamente, hoje em dia, quando a gente fala de acesso venoso, isso é um pouco divergente na literatura, mas essa é provavelmente a primeira ou a segunda intervenção mais frequente no paciente hospitalizado. É discutível se o oxigênio ou o acesso venoso é o mais comum. Tá? Então, de todo modo, é extremamente comum, seja, obviamente, a punção periférica, seja a punção do acesso venoso central, do acesso venoso central puncionado perifericamente, qualquer um dos tipos de catéter que a gente vai mostrar para vocês aqui ao longo dessa apresentação, é extremamente frequente ao longo da jornada do paciente. Mas uma série de decisões tem que ser tomadas nessa discussão para que a gente possa, de fato, minimizar uma série de aspectos que são importantes, vão ser discutidos pelo Omar na apresentação dele, os aspectos relacionados a custo e também, obviamente, os aspectos relacionados à complicação. Então, saber indicar adequadamente o dispositivo é fundamental no manejo do paciente hospitalizado hoje em dia. Então, optei aqui, ao longo dessa nossa discussão, por falar mais de dispositivos centrais, de acessos venosos centrais, vou falar um pouco só de acesso venoso periférico. Mas quando a gente fala de acesso venoso central, que são, obviamente, os que acabam ficando por um tempo mais longo e que, por isso, também estão associados a um risco maior de complicações, quando a gente fala de acesso venoso central, hoje em dia era considerado uma parte primordial, fundamental do cuidado do paciente hospitalizado. Porque, muito frequentemente, hoje em dia, principalmente para internações mais longas, esses pacientes têm dificuldade de receber medicações ou receber qualquer tipo de intervenção ou coleta de sangue frequente através dos seus acessos venosos periféricos. Então, na prática, o acesso venoso central acaba sendo, ou pelo menos um acesso venoso inserido perifericamente, que acaba se localizando central, que é o que a gente chama de PIC, Peripherally Inserted Central Catheter, catéter central de inserção periférica. Esses dispositivos acabam sendo extremamente frequentes, extremamente comuns ao longo da internação de um paciente. A gente usa, do ponto de vista de paciente... isso aqui é touchscreen? Não, né? A gente usa no paciente crítico para monitorização da pressão venosa central e para monitorização da hemodinâmica desses pacientes. Então, ele tem uma série de outras funções, além da função precípua de manejo de fluido, manejo nutricional, né, de terapia nutricional, por exemplo, terapia nutricional parenteral, ou aplicação de medicamentos que são irritantes para o acesso venoso periférico, sedativos por tempo longo, doses elevadas, vasopressores, medicações vasoativas. Então, falando do ponto de vista do intensivista, um paciente instável, um paciente crítico, na imensa maioria das vezes, principalmente quando ele está com instabilidade importante, ele demanda uma punção, a utilização de um acesso venoso central. Alguns dados para vocês terem uma ideia da quantidade de utilização que isso é feita no mundo todo. A estimativa por essa revisão do JAMA de 27 milhões de catéteres venosos centrais inseridos mundialmente por ano, tá? Onde são mais utilizados no manejo dos pacientes mais graves e instáveis, principalmente centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva. E, de maneira geral, nos inquéritos que foram avaliados, nas surveys e nos questionários, as principais indicações são essas que estão aparecendo para os senhores aqui na tela. O uso de quimioterapia, nutrição parenteral e vasopressores. Obviamente, com o avançar, por exemplo, do cuidado oncológico, principalmente numa fase aguda, esses pacientes acabam tendo uma dificuldade muito grande de punção periférica. Então, ou eles recebem um acesso venoso tipo um PORT por um tempo muito longo, ou durante uma internação aguda, durante uma complicação, onde é mais complexo de você usar um acesso do tipo PORT, você acaba utilizando um acesso venoso central, porque esses pacientes recebem diferentes tipos de antibiótico terapia, eventualmente quimioterapia, então são medicações que são irritantes e que podem gerar complicações quando realizadas em acesso venoso periférico. Quem tiver interesse no assunto, eu sugiro a leitura desse guideline. Ele é atualmente de 2015,
tá? O Guideline Michigan. Ele é atualmente o guideline mais discutido e mais citado quando se menciona a utilização de acessos venosos de maneira geral. Aqui é só para vocês terem uma ideia dos principais tipos de acessos venosos que podem ser utilizados num paciente a nível hospitalar, digamos assim. Então, eu tenho, obviamente, o catéter periférico comum, 6 centímetros, 8 centímetros aproximadamente. Eu tenho outro tipo de catéter, um catéter periférico endovenoso, claro, que pode ser utilizado guiado por ultrassom e pode ser inserido, eventualmente, até um tipo de catéter mais longo, mas ainda de inserção periférica. Eu tenho um catéter que é chamado de midline, que é inserido nessa região aqui do antebraço e do braço, que vai até as veias maiores da região do braço, tá? Mas ele não é um catéter central. A gente vai ver no próximo slide as principais indicações de cada um desses tipos de dispositivos. E aí a gente passa para os dispositivos que a gente chama de dispositivos centrais. Um dispositivo de acesso venoso central não tunelizado, que é o catéter venoso central que a gente conhece para pacientes críticos na unidade de terapia intensiva, por exemplo, ou no centro cirúrgico, geralmente de duração até 14 dias, é o que se recomenda para o tempo de utilização desse tipo de dispositivo. Não quer dizer que deu 14 dias eu tenho que tirar esse tipo de dispositivo, mas é o tempo médio da sua utilização. Eu posso ter um catéter venoso central também tunelizado, mas esses catéteres, então, são inseridos nas grandes veias da região cervical ou na veia subclávia e chegam até a desembocadura da cava inferior com o átrio direito, na maior parte das vezes. E, obviamente, por serem inseridos nas grandes veias da região cervical e da região torácica, eles podem se associar a algumas complicações, vou mostrar para vocês mais à frente, agudas durante o procedimento de punção e também, por serem dispositivos centrais, algumas complicações mais tardias. Depois a gente tem o PORT, que é um acesso venoso central, mas que é para infusão de longa duração. Por exemplo, né, um dispositivo que tem esse tipo de local aqui onde eu posso puncionar e inserir medicação ou, eventualmente, até coleta de sangue, para ficar semanas a meses no paciente recebendo quimioterapia. Ele fica, obviamente, escondido, né, o que é mais confortável para o paciente do ponto de vista estético. E eu tenho o catéter venoso central de inserção periférica, que é um catéter longo, que é passado numa veia periférica, por exemplo, da região antecubital, e vai até a região da desembocadura da cava inferior no átrio direito, da cava superior no átrio direito, tá? Então, esse é o PIC, o catéter venoso central de inserção periférica. Ele é utilizado para substituir algumas das funcionalidades do acesso venoso central não tunelizado comum, podendo ficar por um tempo mais longo, mas também a sua decisão de inserção tem que ser pensada com muito cuidado, visto que isso pode se associar também com uma série de complicações. Então, todos os tipos de catéter estão descritos aqui, né? Assim como o seu tempo de utilização habitual, não quer dizer que deu 96 horas do periférico, eu tenho que retirar e tenho que trocar imediatamente. Tá? Mas isso é o tempo médio de utilização. Então, lembrando, né, que os acessos periféricos não são todas as medicações e todas as intervenções que a gente utiliza que podem ser recebidas nos acessos venosos periféricos. Eu tenho outros tipos de acessos, então os catéteres chamados midlines, que vão até a ponta na subclave ou na axilar, que eu mostrei no slide anterior para vocês. Depois a gente vai ver também os tempos habituais de utilização desses tipos de dispositivos. E num paciente hospitalizado, pensando num paciente na jornada da sua hospitalização, o que eles acabam recebendo são os catéteres venosos periféricos, algumas vezes os catéteres de midline, os catéteres venosos centrais de inserção periférica e os catéteres venosos centrais não tunelizados. Os tunelizados acabam sendo por um tempo um pouco mais longo para situações específicas, que acho que não vai dar tempo da gente discutir aqui, e os portes são exatamente para melhorar o conforto do paciente, que podem, como vocês estão vendo aqui, ficar até meses de utilização desse tipo de dispositivo, desde que, obviamente, ele não gere complicações.
Então, a decisão, na verdade, multiprofissional, de quando inserir determinado tipo de catéter, tem que levar em consideração uma série de questões relacionadas à característica do paciente e à característica da necessidade do catéter. Para que eu quero esse catéter? Qual é o meu objetivo na inserção do catéter? É para receber medicação vasoativa? É para receber nutrição parenteral? É para receber alguma medicação que é irritante do ponto de vista de acesso periférico? E outras considerações que têm que ser feitas na hora da decisão, né? É uma discussão sobre decisão do profissional de saúde a respeito da utilização do acesso venoso. Então, obviamente, o status de coagulação do meu paciente, a habilidade do paciente de cooperar com a punção, se o paciente, por exemplo, está agitado, está ansioso, e isso decorre também disso aqui, do status respiratório e hemodinâmico. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, e está difícil de deixar ele deitado, como é que eu vou puncionar um acesso venoso central normal desse paciente, porque ele tem dispneia, né? Ele tem dispneia ao baixar o decúbito. O status da anatomia dos sítios de punção, o posicionamento para a punção e a remoção do catéter. Então, tudo isso tem que ser considerado e também, claro, o risco de infecção dependendo do sítio de punção. Tem um slide mais à frente falando sobre sítios de punção habituais para acessos venosos, e aí a gente discute com mais detalhe essa questão da infecção dependendo do sítio de punção. Então, quais são as considerações? Né? Um pouco mais detalhado do que eu falei no slide anterior. Está indicado o acesso venoso central? Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, a utilização por tempos curtos da terapia vasopressora, da droga vasoativa, não é mais uma indicação clara da utilização do acesso venoso central. Um paciente que, por exemplo, chega em choque, recebendo uma dose baixa de droga vasoativa, e a sua expectativa é que essa droga seja removida ou desmamada nas primeiras 6 horas, por exemplo, não necessariamente precisa receber uma punção de acesso venoso central precocemente. Já existe dado da literatura sugerindo isso. Então, nesse processo de decisão, a indicação clínica do acesso venoso central é fundamental. Tá? Por quê? Qual é a clara necessidade de utilização desse acesso? Quando eu coloco desnecessariamente, eu reduzo danos ao paciente e, obviamente, eu reduzo o custo. Eu diminuo a utilização de recursos quando eu indico de forma adequada. Todos os pontos específicos do paciente também têm que ser levados em consideração. Expectativa de vida, por exemplo. Faz sentido num paciente onde os esforços de terapêuticos serão limitados em pouco tempo, colocar um dispositivo como esse? Isso tem que ser considerado ao longo da discussão da equipe multi sobre a indicação e a passagem do acesso venoso central. Plano geral de tratamento do paciente, suas preferências, isso tudo, essa é a medicina adequada, né? A preferência do paciente tem que estar junto da melhor evidência e da experiência do médico na tomada de decisão. Então, junta-se o que a literatura nos fala de melhor evidência, o que eu tenho de experiência enquanto médico acostumado a cuidar desse paciente e, claro, a preferência do paciente. Então, isso também tem que ser discutido. Doutor, eu não quero ficar puncionando a minha veia para colher sangue 2, 3, 4 vezes por dia. Eu não tenho veia direito. Então, vamos discutir a passagem de um acesso venoso central para a infusão de medicamentos e para a coleta de sangue num paciente que precisa ser monitorizado frequentemente do ponto de vista de coleta de laboratório, por exemplo. A anatomia vascular, avaliação vascular, eventualmente um ultrassom. Vocês vão ver que o ultrassom é fundamental quando a gente discute a decisão do acesso vascular no paciente crítico. Tá? Então, isso é importantíssimo para, de novo, minimizar complicações. Se eu indico um acesso cuja diâmetro do vaso não é adequado para que o paciente receba aquele acesso, eu aumento, por exemplo, o risco de complicações do tipo trombose. Então, esses aspectos todos têm que ser avaliados quando eu considero a minha indicação do acesso venoso central. O risco de complicações é outro ponto fundamental. Já? Não, 15, né? O risco de complicações, então, risco de infecção, trombose, sangramento e outras complicações mecânicas. No acesso venoso central,
Quando eu considero histórico de doença vascular, anatomia, eu devo selecionar adequadamente o local para reduzir o risco de infecção e de sangramento. E, de novo, né, o menor tamanho de catéter apropriado. Então, eu preciso pensar nas minhas indicações. Eu vou precisar, é um paciente crítico, é um paciente grave, é um paciente de UTI, eu preciso que esse paciente vai receber sedativo, ele vai receber droga vasoativa, ele vai receber antibiótico, eu preciso medir uma pressão venosa central. Então, só por isso eu devo indicar provavelmente um catéter não tunelizado do tipo triplo lumen para esse paciente. Um catéter de triplo lumen é um catéter que tem um diâmetro maior. Será que o vaso comporta? Qual o vaso que vai ser indicado? Vou fazer uma avaliação por ultrassom. Então, não é simplesmente vamos passar o acesso venoso no paciente, é discutir todos esses aspectos com as considerações técnicas, a seleção do dispositivo, como eu falei, material do catéter, diâmetro, lumen múltiplo ou lumen único, tudo isso tem que ser adaptado ao cenário clínico e à duração prevista de uso. Qual é a expectativa? Nossa, é um paciente que tem um quadro é um paciente que a gente chama de neurocrítico, um quadro neurológico grave, um acidente vascular encefálico importante. A perspectiva de recuperação desse paciente ao longo das próximas semanas, do ponto de vista de saída do coma, etc., é pequena. Então, eu vou considerar que esse catéter vai precisar ficar 10 dias, 14 dias, 20 dias, versus um paciente que chegou do centro cirúrgico com cirurgia de grande porte, tem uma complicação relativamente simples, mas eu preciso passar um acesso venoso central. Minha expectativa de utilização desse dispositivo é por muito menos tempo do que um paciente que frequentemente a gente erra nessas nossas previsões. Mas dá para ter pelo menos uma ideia de duração de utilização e, a partir daí, discutir qual acesso venoso deve ser inserido. Outros aspectos importantes, o gerenciamento desse dispositivo. Então, envolver a equipe de especialistas e protocolos institucionais. Você consegue, protocolizando o procedimento, protocolizando a passagem, protocolizando o acesso, você consegue minimizar o risco de complicações. Envolvendo a equipe multi, vamos discutir a passagem de um acesso central de inserção periférica. Vamos chamar o time de PIC para avaliar esse paciente e discutir se de fato é adequado. Então, existem dados da literatura sugerindo que a utilização da equipe de especialistas e aderir a protocolos na seleção e passagem do dispositivo e manutenção do dispositivo se associa, por exemplo, à redução dos custos e, eventualmente, até melhores desfechos. E, como eu mencionei aqui, preferência do paciente e tomada de decisão compartilhada. Né? Então, é um paciente que vai ter uma indicação de um acesso venoso, por exemplo, para diálise. Será que vale a pena a discussão acesso, fístula? Qual é a preferência do paciente nesse processo? Então, só para dar um exemplo, tem um paciente que é admitido para um cenário de paciente grave, um algoritmo de tomada de decisão, por exemplo. Então, um paciente que é admitido na UTI precisa de um acesso venoso central. É um paciente que tem um status emergencial. Então, é um paciente que precisa de reposição volêmica em maior quantidade, de droga vasoativa, de uma punção mais rápida. E aí, se sim, a sugestão é você inserir um acesso venoso central não tunelizado habitual. Depois você vai avaliar se é um paciente que tem disponível os acessos centrais mais clássicos, ou os acessos mais clássicos do acesso venoso central. Então, por exemplo, subclávia, jugular interna e acesso femoral. Se ele tem isso disponível, você avalia a utilização do central ou do catéter central de inserção periférica. Se ele não tem, às vezes o que acontece, é um paciente, isso é comum na prática clínica, né? Os colegas médicos aqui devem ver. Eu tenho um paciente nefropata, dialítico, que já foi múltiplas vezes puncionado, tem uma fístula, mas eventualmente ele perdeu a fístula por conta da instabilidade ou do quadro clínico, e vem ao hospital com uma complicação, com uma infecção qualquer, com a sepse, com a pneumonia, por exemplo. E eu preciso discutir o acesso venoso central desse paciente, porque eu preciso dar droga vasoativa, eu preciso dar antibiótico. E, frequentemente, esses pacientes têm vários desses acessos todos trombosados, de tanto que eles já foram manipulados em outras punções prévias. Então, eu tenho que, nesses aspectos, discutir
qual é o cenário mais indicado para inserir um catéter central de inserção periférica ou um catéter central habitual não tunelizado. Então, todo esse algoritmo de decisão, junto com tudo que eu falei de considerações da utilização do catéter, deve ser levado em conta na hora da tomada de decisão sobre a utilização. Então, todos esses pontos aqui, isso aqui é um pouco de sumário daqueles slides de texto, né? Então, as características do paciente, características do dispositivo, avaliar complicações, as práticas de cuidado e de manutenção, a duração proposta do acesso venoso, a indicação do acesso venoso, o tipo de infusão que eu vou realizar, é para nutrição parenteral, é para droga vasoativa, qual é a indicação mais habitual, né, para esse tipo de catéter. É para antibiótico terapia, tudo isso tem que ser levado em conta. Aqui, um slide onde a gente mostra para cada tipo, também do guideline de 2015, para cada tipo de dispositivo, a gente leva em consideração a duração proposta da infusão. Então, o que está em verde é o inapropriado, né? O verde escuro inapropriado, e o verde claro é o apropriado. Então, por exemplo, para o acesso venoso central não tunelizado, é o habitual para você utilizar para cerca de 6 a 14 dias. Para o acesso venoso central de inserção periférica, segundo o guideline, todas essas possíveis durações de infusão são apropriadas. Então, você pode utilizar, por exemplo, um acesso venoso central de inserção periférica por uma duração de infusão mais longa do que simplesmente 15 dias. Lembrar que a literatura sugere que os acessos venosos centrais de inserção periféricas, os PICs, eles se associam ao maior risco de complicações, principalmente trombóticas e infecciosas, do que os acessos venosos centrais não tunelizados. Isso nos leva novamente à discussão da escolha adequada do dispositivo para o perfil do paciente. É um paciente oncológico com história de trombose. Vamos pensar 2 vezes antes de indicar um PIC para esse paciente. Se ele já tem uma história de trombose venosa, se eu indicar um catéter que é mais trombótico do que um catéter não tunelizado, eu vou aumentar o risco dele desenvolver trombose. Então, de novo, todos os aspectos clínicos e das indicações do dispositivo, etc., têm que ser levados em consideração nesta decisão. E também os aspectos relacionados ao sítio de indicação, onde eu vou considerar a utilização do meu dispositivo. Se eu vou utilizar na veia jugular interna, se eu vou utilizar na veia subclávia, na femoral, se é um PIC. Lembrar que, então, algumas das veias, obviamente, são mais fáceis de você insonar pelo ultrassom e você puncionar, por exemplo, a jugular interna, porém, com o risco de você desenvolver, por exemplo, punção de carótida, ou, se você fizer um hematoma, um risco de comprometimento da via aérea. Quem nunca viu isso com punção venosa? Todo mundo que trabalha com paciente crítico já viu esse tipo de complicação, de um paciente ser puncionado e desenvolver um hematoma de região cervical, e você fica lá olhando para esse paciente, isso quando você não precisa realizar a intubação para garantir uma via aérea adequada nesse paciente. E aí, subclávia, com maior risco de complicações mecânicas, principalmente pneumotórax, a femoral tem o maior risco de infecção, e o catéter venoso, essa revisão bem interessante também, de 2023, que vale a pena dar uma olhada, quem se interessar no tema. E o acesso venoso central de inserção periférica, que, como vocês veem, está associado com maior risco de complicações infecciosas e trombóticas. Falando, então, rapidamente, porque o tempo já está acabando, sobre essas possíveis complicações e a questão de custos relacionados a elas, vejam que eu tenho complicações que podem se associar ao momento da punção, ao peripunção, como a gente chama, peri-intervenção, pneumotórax, hemotórax, perfuração, trombose. E eu tenho também complicações consideradas precoces e até tardias, que sejam infecções, infecção sistêmica e local, aqui sepsis, infecção local, trombose, né, e são as mais comuns do ponto de vista de infecção, de complicações tardias, complicações trombóticas e complicações infecciosas. Elas não são infrequentes. E aí, de novo, isso nos chama a atenção para o processo de decisão mais adequado e para a manutenção adequada para que a gente possa minimizar o risco dessas complicações nos nossos pacientes.
Aqui, uma revisão recente, mostrando o risco de complicações. Então, se você junta todas essas complicações numa avaliação composta, número de 30,2 complicações para cada 1.000 catéteres dia, tá? Ou seja, não é um número desprezível de complicações. E quando eu tenho a possibilidade de protocolizar e avaliar adequadamente o paciente mais indicado para determinado tipo de intervenção, eu reduzo o risco dessas complicações. Por exemplo, quando eu protocolizo a utilização da ultrassonografia. Tudo que está escrito IES aqui indica a ultrassonografia no ponto de vista de complicações. Vejam que erro de posicionamento é menor quando eu utilizo a ultrassonografia, pneumotórax é menor quando eu utilizo a ultrassonografia, trombose venosa é menor quando eu utilizo a ultrassonografia, ou seja, utilizar protocolos de inserção e manutenção do catéter se associa ao menor risco de várias complicações infecciosas e complicações trombóticas. Aqui uma análise de custo, é uma análise de custo de infecções relacionadas ao dispositivo de acesso venoso central e quando as instituições implementaram programas de prevenção de infecções e de manutenção, a redução desse tipo de complicações. Então, o custo aqui é a avaliação do custo do programa, né, desse lado, mais o custo da infecção relacionada ao dispositivo. De maneira geral, isso aqui são várias séries de estudos da literatura, de maneira geral, o que esses autores encontraram é que, quando eu tenho programas de prevenção de infecções e de manutenção de boas práticas clínicas na utilização de acessos venosos centrais, eu reduzo cerca de 1,8 milhão de dólares a cada 3 anos por hospital, do ponto de vista de redução de custos relacionados a esse tipo de complicação, que são as infecções associadas à utilização de acesso venoso central. Mostrando, então, a importância que a gente tem de um bom cuidado, de uma boa prática clínica na indicação e na manutenção desse tipo de dispositivos. Aqui eu vou passar, porque a gente já está com o tempo meio escasso, mas é simplesmente estratégias, por exemplo, de utilização do acesso venoso central de inserção periférica que podem se associar à redução do risco de complicações, sejam complicações trombóticas, sejam complicações infecciosas. E aí a gente tem um outro ponto dessa discussão, que é qual é o momento de avaliar a remoção do dispositivo. Né? Então, cada vez mais a gente tem, principalmente quando nós temos um cenário de alto risco de infecção relacionada à assistência à saúde, a gente tem uma indicação e uma necessidade de remoção precoce desse tipo de dispositivo, exatamente para prevenir aqueles eventos que eu mencionei para os senhores nos slides anteriores. A gente tem que avaliar a necessidade atual de manutenção daquele acesso, ainda precisa, droga vasoativa já saiu, a sedação já saiu, ainda precisamos do acesso venoso central para aquele paciente, versus quanto trabalho vai me dar do ponto de vista de localização adequada, do ponto de vista de, digamos assim, atrapalhar a evolução do paciente ou mesmo de desconforto do doente se ele não tiver um acesso vascular adequado. Então, eu tenho que olhar a punção periférica, tenho que ver se, de fato, ele mantém isso, mantém uma boa rede venosa periférica para trocar o acesso venoso central pelo acesso venoso periférico. Tenho que considerar também o risco de complicações mecânicas de uma nova canulação, isso também tem que ser visto na hora da remoção. Então, essas considerações têm que ser bem elencadas na hora de avaliar o doente. Risco local da infecção do catéter, risco do hospital, né? Se é um hospital associado com altas taxas de infecção relacionada a acessos venosos, isso sugere a necessidade de uma remoção mais precoce do nosso dispositivo. E, caso um paciente tenha uma suspeita de infecção, tenha uma febre, a probabilidade do local do acesso venoso ser a fonte
da infecção desse nosso paciente. Aqui, uma revisão interessante sobre os aspectos relacionados à inserção e à manutenção de vários tipos de acessos, então, midline, acesso venoso periférico, a duração da utilização, em quem indicar o acesso venoso central versus o acesso venoso periférico, em quem indicar a PIC versus o catéter venoso central não tunelizado. Então, também são outras fontes que vocês podem usar para discutir localmente nos serviços de vocês a melhor estratégia para a utilização do acesso venoso. Então, para finalizar a nossa discussão, pelo menos a discussão inicial, o acesso vascular é importantíssimo no cuidado do paciente hospitalizado, principalmente aquele paciente instável, internado em unidade crítica. Quando eu vou tomar a decisão de indicação do acesso adequado, tem vários fatores que têm que ser levados em consideração: idade do perfil, comorbidade, idade do paciente, a questão anatômica do doente, indicação do acesso, as suas preferências, o tempo de uso. Se eu utilizo o checklist na hora da punção e da manutenção, assim como uma equipe especializada, eu reduzo o risco de complicações, tanto na passagem quanto no manuseio posterior. E aí, puxando um pouco a sardinha, né, para o intensivista, quando eu tenho um doente mais crítico, né, um doente mais instável, o intensivista, talvez isso aqui não tenha sido o melhor jeito de escrever, né? Talvez a melhor forma seria dizer a equipe multi, porque, por exemplo, frequentemente o intensivista ele se perde na quantidade de pacientes que ele tem que cuidar ao longo de um dia, ao longo de um plantão. Mas se eu tenho uma equipe multiprofissional antenada, ela pode nos indicar, por exemplo, aquele paciente ali, doutor Omar, aquele paciente ali não precisa mais do acesso venoso central, vamos retirar. Então, essa decisão compartilhada é extremamente importante, tanto para a escolha para a inserção e na retirada. Com isso, a gente consegue minimizar complicações. Obrigado. Bom dia a todos, tudo bom? Eu agradeço o convite da BD, em nome do Luciano, da Marlice, por estar aqui com vocês hoje discutindo sobre desfechos, como a gente melhora a gestão através dos indicadores. Eu sou o Omar Mejia, sou cirurgião cardiovascular. O que faz um cirurgião aqui, né? Ensinando sobre gestão. Na verdade, a gente tem muitas, dentro da complexidade, como o Luciano mostrou, a gente trabalha com pacientes complexos, então a gente tem ganho muita experiência em relação a como fazer melhor, tá? Bom, aberto também a discussões, se vocês quiserem ter algum questionamento no meio da apresentação, vocês podem fazer. Então, aqui trazendo um pouquinho os problemas, né, que a gente tem em cirurgia cardiovascular, principalmente em relação a complicações, né? Quando a gente trabalha com complexidade, existe uma linha muito tênue entre o sucesso e a complexidade. A gente pode ver aqui que quando uma cirurgia de revascularização miocárdica, a mais conhecida, a famosa ponte de Safena, ela é uma cirurgia que realmente, quando ela complica, esse aqui é o custo mais ou menos, o ressarcimento nos Estados Unidos por uma cirurgia de revascularização. Mais ou menos $32.500 por cirurgia que o Medicare ou os convênios dos Estados Unidos pagam. Só que quando começa a ter complicações, uma complicação, 2, 3 complicações, o custo se torna insustentável, tá? Igualmente acontece com as complicações. Uma transfusão de sangue num paciente que não foi otimizado para isso acontecer, por exemplo, ela vai custar mais $6.700, e cada complicação, vocês podem ver aqui o tempo de ventilação prolongado, que realmente está associado a complicações outras, quase sai o valor da cirurgia, o ressarcimento da cirurgia, e aí a gente vai tendo um paciente que realmente é muito pior operar que não operar esses casos. Outro ponto importante, além da complexidade, que a gente tem que pagar na conta, vamos falar assim, temos que colocar na conta, está relacionado com o tempo que o paciente fica mais internado. Então, temos dois grandes problemas, os dois estão relacionados. Uma é a complicação que aparece no paciente,
e a outra está relacionada com o tempo que o paciente fica usando o sistema, tanto principalmente na UTI como na enfermaria. Então, os tempos também. Uma unidade de sangue custa mais ou menos, em tempo, 1 dia a mais, quase 2 dias a mais. Um paciente que fica mais tempo internado chega a ficar ou mais tempo em ventilação, mais de 24 horas, quase 7 dias a mais de internação. Então, que também é um custo. Custo é um problema, eu vou mostrar para vocês aqui como que é uma jornada cirúrgica, quando a gente faz uma otimização perioperatória, o que é isso? O Luciano falou muito bem do PIC, e foi o Peter Pronovost, um grande intensivista dos Estados Unidos, que ele trouxe diria, um instrumento muito bom para aplicar numa UTI, que está relacionada com um checklist. Então, ele foi o propulsor do checklist, o impacto do checklist nos resultados, nas infecções. Nos Estados Unidos tem mais ou menos entre 30 mil a 62 mil mortes por ano por infecções causadas por catéter central. O que o Peter fez? Ele simplesmente entregou um checklist, desenhou um checklist em Johns Hopkins, quando ele esteve lá, e esse checklist praticamente trazia tudo que um médico ou enfermeiro sabia que tinha que ser feito. Mas ele, de uma forma sistemática, de uma forma simples, ante a complexidade, ele conseguiu reduzir a infecção por catéter de 11% para 0%. Depois isso caminhou para Michigan, no estado de Michigan. Eles começaram a usar esse checklist e trouxe em 15 meses uma redução, ou trazendo mais ou menos uma conversão, ele salvou 1.500 vidas em 15 meses. Isso trouxe um custo evitável de quase $150 mil por mês nesses pacientes, nesse grupo de pacientes. Isso foi levado 8 anos depois para 28 estados nos Estados Unidos, como um projeto já claro, ficou evidente que isso era um impacto, e conseguiu reduzir a infecção em 75% em 3 anos nos Estados Unidos. Então, assim, a simples aplicação de um checklist no sistema de saúde, trazido para o sistema de saúde, ele pode ter um impacto gigante nos nossos custos, na nossa sustentabilidade do sistema de saúde. Obviamente, o Atul Gawande, vocês devem ter escutado dele, ele copiou um pouco esse cenário. Ele falou assim, se o Peter conseguiu fazer isso numa UTI, ele já foi para uma UTI, o que a gente poderia fazer isso na cirurgia também, né? E por que os pilotos usam isso? Os pilotos, eles estão muito bem enfatizados, né? Por que ele faz isso? Por que ele testa o pneu? Por que ele testa o freio se ele está parado na pista antes da decolagem? Por que ele faz isso? Né? Porque essa sistematização cognitiva cada vez tem que ser mais presente num cenário intenso de informação que a gente tem. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter muito mais complicações. Isso aqui eu traço um pouco da experiência nossa. Maurício Pontes, talvez você já tenha ouvido, ele trabalha com aviação, ele é piloto de teste. Então, ele é um engenheiro. A gente trouxe ele para a nossa sala cirúrgica. Em 2013, a gente, no INCOR, onde eu trabalho, a gente não tinha um checklist robusto, ele era aplicado em crianças. E a gente trouxe ele para ele tentar olhar os processos que a gente fazia na cirurgia, como que a gente conseguia otimizar mais resultados, né, num cenário complexo. E ele, principalmente, ele começou a perguntar no final, por que vocês fizeram assim? Por que você pediu para aumentar o bisturi elétrico dessa forma e não testou antes? Então, coisas simples que a gente conseguiu trazer dentro de um checklist mais robusto na instituição, que começou a ficar visível, obviamente, quando é importante tem que botar na parede, né? A gente fala isso. E isso esteve associado com a nossa melhora também em relação a resultados, uma melhora consistente ao longo do tempo.
obviamente a gente ia implementando a melhoria e a gente ia encontrando falhas e como a gente poderia ensinar isso para o pessoal como um todo, o pessoal multidisciplinar, né, para a gente entender que a gente está integrado dentro dessa complexidade. Cada especialista, cada médico, cada cirurgião, ele faz parte desse cuidado, tá? A gente tem o Peter Pronovost fala muito bem isso. A gente tem 3 pilares. O primeiro pilar em medicina está relacionado a como a gente entende a fisiopatologia do que está acontecendo, da doença, né? O segundo pilar está relacionado a qual que é o melhor tratamento para a gente melhorar esse problema. O terceiro está relacionado a gente como implementamos para que isso chegue no paciente. Não adianta só ficar no diagnóstico, no melhor tratamento, se a gente não sabe chegar a que isso, como que a ciência da implementação, como que a gente consiga melhorar resultados. Obviamente, na jornada como um todo, o cirurgião ele deixou de ser o agente primário, tá? Existem múltiplas intervenções num paciente que interna para realizar uma cirurgia cardíaca. E aí, se a gente analisar dessa forma, a gente consegue encontrar onde pode acontecer o problema relacionado com essa evolução ou com essa má evolução do paciente. Isso aqui vocês já conhecem, trazido praticamente da indústria automobilística, a qualidade, como a gente consegue melhorar qualidade, não só com a estrutura, né, com o que a gente tem, com time, com organização estrutural, sino também com processos e com indicadores. Então, a gente falando um pouquinho da gestão já, de que a gente precisa medir, a gente gosta muito de resultados, na verdade, nada deixa de ser, nada pode ser de qualidade se a gente não conseguir medir isso e não conseguir trazer indicadores. Então, que a gente gosta do resultado final, dos indicadores mais conhecidos, né? Mortalidade, tempo de internação, mas a gente não sabe que a gente precisa medir processos. As cirurgias complexas, totalmente, elas são processuais. A gente precisa chegar mais perto do paciente. Hospitais que melhoram sua prática, seus processos, eles vão ter resultados em algum momento. Talvez nesse ano não tiveram um resultado de mortalidade ideal. O resultado final, mortalidade, tempo de internação, complicações, ele pode ser espontâneo, pode ser intermitente, temporário. Se você não tem uma boa prática naquele hospital, você com certeza não vai manter esse bom resultado ao longo do tempo. Ora, se você corrige seus processos, você vai ter sustentabilidade em relação aos resultados. Isso aqui foi o modelo de INCOR, novamente trazendo a gente preocupado nos indicadores, nos resultados, um hospital com maior movimento no país, o que ele podia melhorar em relação ao resultado. Muitos cirurgiões famosos passaram por lá, mas a gente nunca teve uma mortalidade tão baixa após esse projeto de qualidade que conseguiu trazer, em 42 anos de história, uma redução de complicações, tanto em relação à mortalidade, 52%, em relação ao tempo de internação e em relação à morbidade também. Então, isso era somente olhar para os processos. Não tinha nada de super invenção, medicação, dispositivo. Era olhar o conjunto e como a gente conseguia fazer melhor. Aqui, então, ninguém quer parar, né? Hospital de alto movimento. Como você vai parar para dar atenção em que a roda foi inventada já há muito tempo, né? Então, isso realmente chamou a atenção, mas a gente precisa olhar para processos. Processos são mais importantes que resultados? Sim. Processos são mais importantes que resultados. No hospital, cada processo conta, é um ganho marginal. Ah, mas a gente tem um hospital bom. A gente tem 30% dos nossos pacientes saem de alta em 5 dias depois de uma cirurgia de ponte safena. E por que não sai o resto? Se o teu hospital é bom. Ah, não sei. Você não está olhando o processo. Mas vamos ver mais a fundo.
O tempo ideal para um paciente atualmente que vai para uma cirurgia de ponte safena, na UTI, é até um dia. Nesse hospital, somente 17% ficava até um dia. Mas por que o resto também não ficava até um dia? Não sei. A maioria fala isso. Não sei, a gente precisa ter dados, a gente precisa olhar para os dados. Daqui a pouco, a gente entende melhor nesse hospital que uma intubação após uma cirurgia ponte safena deveria ser até 6 horas. Somente 47% dos pacientes ficaram entubados até 6 horas. Claro que isso aqui é sequencial. Ninguém vai entubado por uma enfermaria. A gente precisa, sim, seguir essa sequência. Então, obviamente que os pacientes que ficaram até um dia foram aqueles que foram entubados em até 6 horas. E aqueles que saíram em até 5 dias, provavelmente foram os que ficaram um dia na UTI. Mas onde está o problema? O paciente atualmente o paciente estubado na sala, tá? Atualmente, não sei como vai ser no futuro, mas atualmente todos os pacientes têm potencial de ser estubados na sala depois de uma cirurgia ponte safena, tá? Mas o parâmetro de qualidade, processo de qualidade é até 6 horas. Então, até 6 horas, a gente só teve 47%. Por quê? Porque a sedação foi desligada até 2 horas depois da chegada na UTI, somente em 28% dos pacientes. A sedação tem que ser desligada na saída do centro cirúrgico, pelo menos se o paciente não foi estubado no centro cirúrgico. Obviamente, como isso aqui é sequencial, se eu não tiver desligado a sedação em até 2 horas, eu não vou ter no hospital uma saída do hospital em até 5 dias. A gente foi um dos pioneiros aqui no país, o Brasil é um dos pioneiros em otimização perioperatória, tá? Obviamente, todo o processo precisa ser transformado, desde o preparo dos pacientes seletivos, mas atualmente pacientes de urgência podem ser também preparados para isso. Então, isso foi uma publicação, a gente começou isso em 2018, como a gente educa o paciente, o impacto de educar o paciente em relação à dor, como vai ser a dor, como a gente vai evitar a dor. Isso tem um impacto gigante na percepção do paciente, como você vai manusear o paciente depois disso. Então, igualmente na enfermaria, deixar um paciente em jejum por mais de 2 horas está errado. Jejum, eu falo, carboidrato de alta absorção, está errado. Você vai aumentar a sonolência no paciente, você não vai estubar rápido, você não vai aumentar o trânsito gastrointestinal, você vai aumentar a crise hiperglicêmica no pós-operatório, que é normal no trauma. Você precisa reduzir isso, obviamente, através de encurtamento de jejum. E para você estubar o paciente, para o paciente não ter dor, obviamente você vai ter que fazer bloqueios regionais. O anestesista tem que bloquear o paciente, até no transplante cardíaco atualmente, tem que bloquear o paciente, bloqueio regional, para poder ser extubado. Mas tudo isso aqui, ele caminha para uma única missão, a missão de deambulação precoce. Esta variável aqui, que vocês estão vendo, e vocês vão ver no futuro com certeza, é o que vai aumentar a sobrevida de pacientes em longo prazo, pacientes que vão para uma cirurgia complexa. Paciente que vai para uma cirurgia complexa atualmente e teve uma mobilização mais rápida por tudo que a gente trabalhou aqui, ele vai ter uma sobrevida maior em longo prazo. Lembrem disso. Bom, a gente começou em 2018, isso aqui com 2 dias, jornada do paciente, pronto para ir para casa, caminhando, deambulando, teste da marcha, 6 minutos, independente da idade, aqui com 3 dias depois da cirurgia. O que significa isso? Que se a jornada foi boa, se o paciente foi preparado, se os instrumentos, os dispositivos, os protocolos, os checklists que foram usados nesses pacientes e tiveram um custo a mais, isso se paga porque você tem no hospital um paciente sem complicação e você tem um paciente feliz que vai para casa, porque ninguém gosta do hospital, só a gente, né? É outro resultado. Então, é aí onde a sustentabilidade da saúde se vai. Quando você usa produtos, dispositivos que se relacionam com essa jornada curta de recuperação. Tá? Então,
se é um dispositivo, é uma joia, alguma coisa que é um instrumento que não vai trazer valor, tudo bem, ele custa para o sistema, não tem como ser usado. Mas se é um instrumento que vai ajudar a esse senhor de 77 anos sair com 3 dias do hospital e você não está investindo nisso, alguma coisa está errada. Tá? Por que o americano tem em todos os casos? Ah, porque ele é rico. Vamos parar de falar isso. O americano faz isso porque ele tem dados e ele viu que isso é custo efetivo. Aí a gente não tem dados e isso é um dos grandes problemas em cirurgia cardíaca, que a gente está trabalhando com informações no país, um grande banco de dados, para trazer informações, porque o sistema entenda que isso é custo efetivo. Esse é o projeto do ERAS. O projeto do ERAS, quando ele apareceu, foi um ano após essa publicação que eu mostrei aqui do Grupo do Brasil. O pai do ERAS, dessa otimização perioperatória, o Olay, fez um editorial, falou, se a cirurgia cardíaca vai começar a fazer isso vai ser uma revolução em cirurgia cardíaca, porque paciente, cirurgia grande, fica vários dias no UTI, infecta, fica na enfermaria, depois fica um mês, ninguém quer operar, é melhor colocar aquele stent, aquela molinha no peito, porque é mais rápido, o paciente vai embora, mas não é efetivo, né? Então, o que a gente vê, o que o Olay falou, isso vai ter impacto na cirurgia cardíaca. E realmente, onde está esse projeto atualmente? Isso aqui foram 75 publicações, essa aqui é uma meta-análise, então ele usou 75 publicações para ter resultados consistentes em vários tipos de cirurgias, ginecológica, bariátrica, torácica, cardíaca, e ele viu que o tempo de internação dos pacientes era favorável aos protocolos ERAS. Ele viu que menos readmissão você vai ter quando você vai ter o protocolo ERAS no meio. Menos complicações você vai ter quando você usar o protocolo ERAS e assim sucessivamente. Obviamente, quando você olha para a jornada e você inclui os processos, inclui os checklists, inclui os dispositivos relacionados com a rápida recuperação do paciente, você vai ter um ganho incremental de melhoria. 1% por cada ação que você faça. Ah, mas meu resultado não foi bom esse ano. Não foi bom porque você teve que melhorar muito os processos no hospital. Mas quando você melhorar seus processos, quando você sistematizar, quando você treinar seu time com isso, você vai só ter sucesso com isso, ao menos para a sustentabilidade do sistema. Não tem mais, isso aqui está claro, em relação à cirurgia cardíaca, é otimização perioperatória, quando você usa um processo, um protocolo relacionado a isso, que o custo é baixo, termina sendo baixo, porque você termina trazendo melhores resultados para o sistema. Isso aqui saiu em 2021, um programa do Estado, do governo, na verdade, um programa brasileiro, do MINSA, do Ministério da Saúde, mostrando que a gente teria que pagar melhor por resultado. Foi sensacional, a gente estava dando um passo maior que a perna, como se fala, porque chamou a atenção do mundo a gente começar a pagar por resultado relacionado a menos tempo de permanência, a menos mortalidade, menos readmissão e, dependendo do tipo de cirurgia, hospitais começaram a ganhar até 75% a mais que hospitais classificados como nível D. Então, os hospitais começaram a se preocupar com o resultado, tá? E só que isso não estava bem alinhado. Vocês já pensaram? Eu só começo a operar pacientes de baixo risco, eu tenho bom resultado, e quem vai operar os pacientes de alto risco? Ah, o meu colega vai operar os pacientes de alto risco. Ele vai ter mais complicação. Claro que vai ter mais. O paciente de alto risco custa mais. Esse aqui foi um trabalho que nós apresentamos em 2015, mostrando que o paciente de baixo risco ele custa menos que o paciente de meio risco. E custa menos que o paciente de alto risco. O paciente de alto risco ele usa mais itens durante a cirurgia, ele, em relação à cirurgia, custa igual, cirurgião é pago igual, mas em relação à UTI, a UTI custa mais, isso é racional. Então, a gente não pode pagar mais somente por resultado. Eu preciso entender qual que é o risco de ter o paciente. Quando a gente fez um editorial para isso, acho que foi também além da política toda que vocês conhecem, mas foi um motivo para justificar que esse projeto não estava funcionando bem.
paciente. Isso aconteceu em Nova York, quando foi público os dados foram mostrados publicamente, ninguém queria operar paciente de alto risco em Nova York, isso em 1990. O que aconteceu? Os pacientes começaram a migrar para a Cleveland Clinic, pacientes complexos. Não podemos fazer só pagar por resultado, a gente precisa olhar para os riscos dos pacientes. Como que está nos hospitais privados atualmente? Como que estão pagando? Como que a gente está recebendo? A gente está pagando por dias de hospital. É o que mais, né, dos 63% dos hospitais da ANAP, eles já estão recebendo outros modelos além do fee-for-service. Mas o que eles estão recebendo? Ou como que eles estão sendo ressarcidos? A maioria por pagamento por diárias hospitalares. Então a otimização perioperatória faz sentido, né? Porque você está recebendo por 3 dias de UTI e por 7 dias de enfermaria, um pacote para você operar uma ponte safena, você pode, com certeza, deixar um dia de UTI, 2 dias, talvez 3 dias de enfermaria. Né? O SUS já faz isso nos hospitais. Ele paga por dia de UTI, talvez isso não está bem alinhado, mas ele paga até 10 dias de enfermaria, no máximo. Tá? Depois ele paga muito pouco. Então, é importante a gente ver que até nesse modelo se encaixaria. E os pacotes que vêm crescendo. Tá? Por uma coronária, o custo é esse e você faz bem, porque senão você não vai receber mais por esse pagamento que pode sair caro para você se você não cuidar dos processos que você está usando no hospital. Isso aqui é cirurgia abdominal, mas já trazendo dados aqui, quando implementaram o ERAS, esse aqui num serviço fora do país, versus o controle, eles viram que o custo em esse projeto de otimização teve um custo em euros, tá? A anestesia foi uma anestesia melhor, teve bloqueio regional, então o paciente teve menos dor, se mobilizou mais rápido, mas isso tem um custo maior, porque são mais drogas. Em relação à cirurgia também teve um custo maior, dispositivos, drenagens eram melhores, o sistema de curativo era melhor. Em relação à UTI também custou mais, mas em relação ao tempo de pós-operatório e os custos totais, isso aqui foi menor que o controle. Então, assim, implementar o ERAS custa mais, às vezes, no início, contando desde a implementação, mas no final, na jornada final, ele custa mais de 1.000 euros por paciente. Eu tenho um custo evitável maior de 1.000 euros por paciente. Como que a cirurgia cardíaca evidencia isso atualmente? Nós temos a fonte pagadora e nós temos o hospital, né, que vai fazer a cirurgia. Né? Para a fonte pagadora, para ela poupar resultado, ter custo evitável maior, digamos assim, o fee-for-service não é bom para eles. Tá? Agora, o capitation é melhor, né? Você paga por um grupo de pessoas que têm doença coronariana, por exemplo, e se você cuidar, você recebe tanto. Daí vai sair, se você vai precisar intervir o paciente, stent, cirurgia. Mas por um hospital, né, o risco para um hospital com fee-for-service é mais tranquilo. O hospital está bom para ele fee-for-service, por quê? Porque não tem muito risco. Agora, se você pensar em capitation, aí o risco vai ser maior, o hospital vai ter que cuidar realmente mais do paciente. Tá? Então, a gente vê aqui, quando a gente tem uma otimização perioperatória, o que vai acontecer com a variabilidade do cuidado. Então, precisamos olhar os processos dentro do hospital, né? Porque senão a gente vai ter uma variabilidade maior. Tá? E esse é um grande problema atualmente, a adesão às práticas dentro do hospital. Não adianta a gente ter o formulário, eu faço isso aqui. Mas quanto você faz disso? Isso é o mais importante. Qual que é a tua adesão àquele protocolo? Eu faço ERAS em uro, eu faço ERAS na bariátrica, mas qual que é a tua adesão à extubação na sala, por exemplo? Tá? Aqui esse é um modelo americano também, mostrando que quanto mais adesão àqueles 10 parâmetros que eles chamam de cuidado perfeito, 10 parâmetros que vem extubação precoce, menos drogas na UTI, mobilização mais rápida. Quando você se adere mais a esses 10, 100% de adesão, ele termina custando menos para o sistema. Tá? Então, quanto menos adesão, o custo é maior. Quanto mais adesão, 100%, o custo é menor.
Isso foi visto aqui também. Novamente, o paciente de baixo risco custa menos que o paciente de alto risco, tá? Nesse trabalho aqui. Só que quando a gente otimiza, a gente tem uma redução de 37% em relação ao custo para um paciente com esse projeto de cuidado perfeito. Isso aqui foi um projeto junto com o INCOR, mostrando o impacto de uma plataforma, como o Brasil foi um dos primeiros em fomentar a otimização perioperatória em cirurgia cardíaca. Viu-se nessa publicação que, por mais que teve uma implementação, o hospital não fazia muito. Quando você for ver, a gente acredita, não, está sendo feito, está sendo feito. Quando você vai ver, menos de 25% tinha feito em alguns elementos. Então, como que, depois de tanto desgaste, tanta conversa, tanta reunião, né? A reunião está famosa agora, tanta reunião, não se chegava nem a 50% em alguns processos. Então, obviamente, novamente a importância do checklist, a importância de melhorar a cognição, a importância de ter algum sistema que ajude o pessoal todo, médico, hospital, a que isso aconteça. Então, isso foi já trabalhado desde o ano 2000 e melhorando também a comunicação da equipe aqui para melhorar a adesão, simplesmente isso, mas que tenha um maior impacto. Isso aqui foi publicado no New England, o grupo da Google, mostrando que realmente não era essa comunicação, esse preparo do paciente e essa melhora de resultados, obviamente seria o futuro, mas isso aqui foi publicado em 2023. Então, a gente estava pensando de uma forma adequada. Isso aqui é um projeto já no estado de São Paulo, com a FAPESP, que já entendeu que isso é importante em cirurgia de ponte safena, com 6 grandes hospitais fazendo esse projeto, já com eras digital, trazendo um estudo por clusters, porque não dá mais para falar para um paciente assim, você vai ser cuidado otimizado, perfeito, cuidado perfeito, e você não. Não tem como randomizar mais isso. Então, o ideal é randomizar por hospital. Então, você sorteia o hospital começa a entrar em intervenção antes e assim sucessivamente. É o maior projeto, o primeiro projeto no mundo atualmente com eras digital que a gente espera resultados no país. A adesão é o mais importante. Obrigado. Acho que eu passei o tempo. Obrigada, doutor Omar. Excelente apresentação. Doutor Luciano, obrigada também. Meu nome é Marlícia Ochay, eu represento a área médica da BD. Eu quero agradecer a participação de todos. Eu recebi algumas perguntas aqui do pessoal que está conosco online, mas eu queria primeiro abrir o microfone, né, para os nossos convidados. Pode falar, presentes aqui. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Acho que tem. A Tânia vai fazer uma pergunta, depois fiquem à vontade também, senão depois eu vou abrir aqui pelas perguntas online. Tá? Obrigada mais uma vez, doutor Luciano, doutor Omar. Excelentes apresentações. Obrigada, Marlice. Parabéns pelas apresentações. Acho que a minha primeira pergunta vai para o doutor Omar em relação à questão do reembolso por desfecho, e você traz um ponto super interessante em relação a risco de paciente, né? E o que a gente percebe justamente é a dificuldade em relação à implementação desses projetos, justamente pelo fato da questão de sistematizar desfechos clínicos e risco de paciente também na ponta. Se você pudesse compartilhar um pouco a sua experiência em relação à implementação desse tipo de projeto e como que você enxerga aí a expansão desse tipo de projeto, porque a gente acredita que esse é um caminho muito interessante para se pensar essa remuneração baseada em desfecho e risco do paciente. Obrigada. É ótimo. Eu mostrei os pilares da medicina, né? A gente fala que por cada dólar gasto em diagnóstico, em tratamento, menos de 0,1% é gasto em implementação, que o futuro vai ser isso. A ciência da implementação que está relacionada muito com adesão, principalmente medicamentos e processos dentro do hospital. A gente não tem como atrelar resultados se a gente não sabe o risco do paciente. Então, o risco do paciente tem que estar inserido. Então, hospitais terão que receber mais por bom resultado em paciente de alto risco que por bom resultado em paciente de baixo risco. Isso é racional. Então, você vai conseguir
criar centros de excelência dessa forma, que é o futuro. Eu não vejo outra forma de você ter... isso já começou na ortopedia nos Estados Unidos, na cirurgia de coluna, cirurgia bariátrica. Eu não vejo também outra forma de a gente olhar para a cirurgia cardíaca em você ter centros de excelência que realmente façam com protocolos estabelecidos. Eu vejo que hospitais, por exemplo, menores, eles podem operar volumes baixos, podem sim ter resultados bons, porque a gente relaciona muito volume com qualidade. Mas você tem que trabalhar mais, custa mais em um hospital com baixo volume ter resultados bons. Custa mais. Por quê? Você tem que treinar o time, tem que fazer simulação, porque você não tem cirurgia todos os dias, você tem que ter parâmetros, você tem que atualizar um pessoal. Isso custa mais para uma instituição de baixo volume, mas isso não significa que você não vai ter resultados bons. E, obviamente, você vai ter que atrelar sempre a estratificação do risco do paciente. E isso tem que ser dinâmico. Tá? Não tem como você falar, o risco desse paciente é tanto, mas o paciente teve uma complicação durante a cirurgia, o risco não é mais o risco de entrada. Ele tem que ser dinâmico conforme avança no paciente. Nós precisamos ter os nossos dados para construir scores de risco. Não adianta a gente usar um score que nunca viu. Um banco de dados produz um score de risco. O score de risco é um instrumento inteligente. E por mais inteligente que seja esse score de risco americano, europeu, ele não vai conseguir ver um paciente nosso de forma curada, porque ele não conhece os nossos pacientes. Só se a gente incluir o paciente nesse banco de dados, aí sim o instrumento vai conseguir olhar para nós. Senão, não. Se a gente quer ser custo efetivo, criar intervenções no país, custo efetivas, nós precisamos trabalhar com os nossos dados, não com dados americanos, que eles falam que aqui funcionou e tal, mas se ele não incluir nossos pacientes, não temos como trazer isso para o país. Excelente, doutor Omar, obrigada. Deixa eu me unir aqui a vocês. Agora tem uma pergunta aqui, veio online, e essa vai para o doutor Luciano. Tá? Luciano, sabendo que uma média, né, 90% desses pacientes em ambiente hospitalar recebem algum tipo de acesso venoso, na sua prática, na verdade, falando como intensivista, como que consegue, de forma precoce, escolher o melhor acesso venoso para esse paciente? Eu acho que ele é muito baseado naquelas considerações que eu emiti durante a apresentação. Então, você tem que, mesmo sabendo das possíveis limitações dessas antecipações ou dessas predições, mas você tem que prever, dependendo da característica clínica do paciente, das comorbidades, da sua própria anatomia, do seu cenário clínico, você tem que prever qual é o dispositivo mais adequado para aquele perfil do paciente. Para um paciente que está internado na unidade de terapia intensiva, na imensa maioria das vezes, você vai acabar indicando mesmo um acesso venoso central não tunelizado, né? Mas eu acho que tão importante quanto indicar precocemente a inserção do catéter é indicar precocemente também a remoção do catéter. A gente tem cenários brasileiros, o Omar mencionou um pouco aí o cenário americano, mas a gente tem cenários brasileiros de altos índices de infecção relacionada ao acesso venoso central, acesso vascular, né? Principalmente acesso vascular central. Então, é importante que a gente saiba, e é muito frequente na prática clínica também, a gente ter aquele paciente que já não está mais utilizando o catéter para praticamente nada. Parte daquelas infusões que ele recebe pelo catéter poderiam, por exemplo, medicamentos serem trocados para medicações enterais ou orais, e ele continua lá com acesso venoso central, sendo um foco potencial de infecção. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação na precocidade da inserção e na precocidade da remoção. Eu acho que vale, claro, ter no hospital os times, né, de acessos venosos, o time de PIC, o time de acesso venoso, e protocolizar esse cuidado, né? Claro que o protocolo não é a resposta para todos os casos, mas ele consegue responder à imensa maioria, 80% das vezes, por exemplo, ele consegue te dizer qual o caminho seguir da melhor forma possível e minimizando complicações. Obrigada, Luciano. Acho que esse é o grande caminho, né? A implementação de protocolos, né, bem implementados, na verdade, é o caminho para o sucesso. Obrigada, Luciano. Eu tenho uma pergunta aqui da Cristiane Guerra Gil, que veio para o Dr. Omar,
falando sobre adesão e de melhores práticas versus o pagamento por resultados, né, doutor Mário? Eu acho que cada dia mais isso é um assunto em alta, né? E essa adesão de prática, né, como que, na verdade, passaram a ser analisadas o perfil de atuação de cada profissional, né, por esses indicadores, e qual seria a estratégia, né, a considerar, por exemplo, a cada um desses profissionais? Legal. Cada vez mais os checklists eles são digitais, né? O problema é como se captura essa informação. Ainda existem as navegadoras, né, que elas têm um papel importante nessa adesão, mas a gente já vê algumas transformações, porque otimização perioperatória, o ERAS, que é o mais conhecido, ela traz algumas vantagens como instrumento, mas para você ter resultado sustentável, você precisa mudar a cultura. Então, o conceito do ERAS, ele é para mudar a cultura. E você vai vendo isso aí com o tempo. Então, a gente tem um case no Uruguai, por exemplo, que eles começaram a implementar, primeiro, já tinha uma navegadora quando eles entraram em contato para ajudar eles e tal. Só que a gente viu que em mais ou menos 12 meses, os especialistas começaram a imputar seus dados digitalmente. Então, o anestesista começava a fazer isso, o cirurgião saía da cirurgia e começava a fazer isso. Aí, quando eu perguntei para o Daniel, que é o presidente do ERAS atualmente, ele falou, isso é mudança de cultura. As pessoas começam a entender que o dado que ele está fazendo tem que ser exato, né, tem que ser objetivo, e ele tem que colaborar com isso. Então, e aí, obviamente, você tem como mapear por área quem que está fazendo mais adesão, né? No final, você tem um resultado final. Na verdade, você tem um resultado final, mas você tem a somatória de cada área colaborando para isso, porque numa cirurgia complexa, é a participação de cada área nessa jornada. Você pode ter alguns problemas, não todos os pacientes seguem os protocolos, claro, mas você tem que ter a justificativa de que por que isso não aconteceu no paciente. E talvez se são pacientes especiais, né? Agora, por exemplo, a gente tem aquela medicação que causa mais gastroparesia, que você não pode encurtar jejum nesses pacientes, só se você suspender com muito tempo. Talvez a gente precise criar um protocolo para esses pacientes. Então, quando você tem alguma coisa diferente numa população, que o protocolo geral que você tinha não se encaixava, ou não se encaixa mais nesse paciente, você tem que criar outro protocolo especial para esses pacientes, né? Porque é a melhor forma como a gente consegue guiar, mas cada vez mais digital. Cada vez mais digital. Obrigada, doutor Omar. Então, a gente entende que é equipe multidisciplinar, cada área com a sua importância, e é uma somatória de todos também. Acho que esse é o caminho. A gente tem uma pergunta aqui. Bacana, por favor. Bom dia. Parabéns aí pela explanação, Luciano e Omar. É incrível como que nos últimos anos, e vocês dedicados a essa excelência de produzir ciência. Eu sou enfermeiro de formação, não trabalho já há muitos anos na prática, mas vejo o quanto esse trabalho de bastidores ele é importante não só para o melhor desfecho do paciente, né? E também para nós. Eu trabalho na indústria atualmente, fui colega, trabalhei no Einstein bastante tempo, e hoje, do lado da indústria, eu vejo o quanto é importante o papel da indústria nessa formação, né? Porque quando vai a BD ou quando vai a empresa que eu represento lá visitá-los, a nossa importância de formar pessoas também, né? Essa foi uma explanação. E uma pergunta para você, o Márcio, se o Luciano quiser também complementar. Eu vejo que hoje eu tenho participado de alguns eventos médicos e vejo o quanto a inteligência artificial vem sendo utilizada nessa prática. E eu não tenho dúvida de que isso vai ser também, vai ter uma grande repercussão, e não a futuro, né? A presente, porque a velocidade que isso acontece, a velocidade que não só tudo que você trouxe aí, que vocês trouxeram de guideline, tudo que vocês trouxeram de mapeamento de risco, o quanto que vocês enxergam, né, que a indústria tem um papel, na minha avaliação, tem um papel fundamental, o quanto que vocês, na avaliação de vocês, a indústria poderia ajudar de uma forma melhor, genericamente, não falando de um produto que você citou ali no seu, dentro dessas etapas de processo. Você falou do anestesista, você falou do cirurgião, e o que você falou, né? Mudar uma cultura, não muda uma cultura assim, né? No tamanho do trabalho que você mencionou num dado momento, 25% do teu N, do teu hospital, estava usando a sua metodologia. E os outros 75% estavam fazendo o quê?
né, com inúmeras reuniões e tudo que vocês colocaram. Então, gostaria que vocês comentassem se vocês entendem que a indústria tem um papel importante nessa formação ou nessa projeção a futuro, pensando no foco no cliente, no paciente. Obrigado. Excelente pergunta. Tem tudo a ver a indústria. Eu acho que cabe atualmente a nossa academia, porque a academia fora já entendeu isso faz muito tempo. Isso em Toronto, por exemplo, você tem um prédio, o prédio da Universidade de Toronto fica do lado do prédio das empresas e tudo, e fazem parceria. Eles veem o futuro juntos. Então, não tem como você produzir um produto que não seja para melhorar o resultado do paciente. Nenhuma empresa faz isso é natural. Então, assim, qual que é o projeto? Eu acho que tudo isso passa por converger em relação a projetos, qual que é a visão da empresa, a visão da academia, tem que estar junto. E como isso, claro, de uma forma ética sempre, e como você começa a olhar isso para projetos em conjunto que visem no melhor resultado do paciente, né? O futuro vai ser isso, como você implementa esse produto que a indústria está produzindo para que chegue no paciente de uma forma adequada, né? A gente, por muito tempo, se dedicou à ciência básica, ciência clínica, que muitas vezes não chegava no paciente, mas eu acho que o caminho é você trazer ambas numa única missão, que é gerar valor no cuidado do paciente, né? Cada vez capturando mais dados, cada vez mais de forma digital, de forma de vídeo, capturando informação e trazendo isso para uma plataforma. Eu concordo, eu acho que esse papel é coletivo mesmo, sabe? Assim, quando a gente vê hoje em dia as principais intervenções que têm sido feitas no cuidado do paciente, elas têm um papel fundamental da indústria, né? Então, se eu quero gerar conhecimento novo, eu preciso dessa associação indústria-academia, porque frequentemente a academia ela não consegue ter a capacidade, principalmente a capacidade financeira, de caminhar nesse avanço tecnológico. Ela até consegue produzir, por exemplo, um protótipo de alguma nova intervenção, mas a partir daí ela precisa de aportes e frequentemente esses aportes vêm da indústria, né, para que isso se desenvolva e para que isso seja implementado e para que isso seja de fato validado de uma forma que possa ser, após essa validação, incorporado na prática clínica. Então, isso vale inclusive para os algoritmos de inteligência artificial, para qualquer cenário, para qualquer intervenção. Então, eu vejo esse papel fundamental nesse desenvolvimento. E quando você tem... Desculpa, fica à cortando, vontade, Marlice. Quando você tem dados, você tem protocolos para a inteligência para ela ficar mais fácil também. Você tem um cuidado mais padronizado. Você tem dados, tudo para a inteligência artificial nascer disso, né? Sim. Informação. Cada vez mais informações, né? Informações de qualidade, doutor Omar. Obrigada, Luciano. Obrigada, doutor Omar. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que é para o doutor Luciano também, e entra o doutor Omar, né? A gente ouve muito falar, cada vez mais, claro, a gente, né, está num mundo onde o preço é muito importante, e tem essa pressão, na verdade, né, de redução de custos que a gente fala. Muitas vezes, mudança de insumos, claro, de qualidade inferior. E eu queria ouvir de vocês, né, quais estratégias que a gente vê, né, Luciano, como intensivista, para demonstrar valor quando a gente, né, vocês recebem esse tipo de insumos, por exemplo, que nem sempre está 100% na decisão de vocês, e também, doutor Omar, nessa melhora, né, de resultados, de indicadores, de como que vocês podem, na verdade, fazer esse gerenciamento, seja indireto também, de escolha, mas que muitas vezes está ou não na mão de vocês, receber, por exemplo, insumos de qualidade inferior devido a preço, por exemplo. Eu acho que uma das formas que você consegue minimizar isso é a avaliação desses dispositivos, insumos, etc., equipamentos, o que quer que seja, no dia a dia. Certo. Então, a demonstração para a gestão hospitalar de que aquele tipo de equipamento, whatever, o que seja o processo, ele não é compatível com o que a gente espera de uma qualidade adequada para a beira do leito, para o cuidado do paciente, né? Então,
Existem, obviamente, formas de você fazer esse tipo de teste, mas eu não imagino que, na imensa maioria dos cenários, na imensa maioria dos lugares, você consiga fazer isso, fazer esse tipo de controle de qualidade. Acho que o controle de qualidade ele é, de fato, na beira-leito, na prática assistencial mesmo. E aí a gente precisa muito da equipe multi para os dispositivos e para os equipamentos, porque são os profissionais que estão mais próximos do paciente no dia a dia e que são os profissionais que lidam mais especificamente com esse tipo de dispositivo. Pensando no doente de UTI, minha praia. Tubo orotraqueal, catéter venoso, sondas, etc. Então, a demonstração de que aquele tipo de dispositivo é inadequado e, principalmente, o preenchimento de reporte de eventos adversos associados com mesmo que sejam eventos adversos não, digamos assim, de pouca magnitude clínica, ainda bem, né? Mas isso é importante também para você criar uma cultura de reporte de que aquele tipo de equipamento é inadequado e que precisa ser reavaliado. Tem uma frase que desde que a gente começou a trabalhar com otimização, a gente fala assim, qualidade e baixo custo. Mas é difícil porque a gente não aprendeu assim, né? Mas qualidade e baixo custo. Se você tem, por exemplo, a gente fica testando os fios, fios que chegam lá no nosso hospital das clínicas, e cada vez, obviamente, o preço que manda quando você tem todos os critérios para ser aceito numa licitação. Mas o fio de má qualidade, você termina usando 3, às vezes quebra o fio. O problema não é quebrar na tua mão, o problema é quebrar quando você está acabando na estomose, né? Então, assim, o impacto disso é gigante. A gente fica, às vezes, irritado, porque, assim, às vezes, quem que fez, ou como foi o processo de qualidade para aceitação desse fio. Então, acho que a qualidade do material é importante, mas ele tem que se relacionar com um tempo menor de cirurgia, que no final, tempo menor de internação, custo evitável para o hospital. Só que ainda não temos essa matemática fácil, né? Com tanta também inovação, como você faz essa matemática rápida para a pessoa que está avaliando ter uma forma de analisar isso, e isso tem um custo menor, né? Sim, não é tão simples, né, quando a gente às vezes pensa, né, na prática de realmente fazer. A gente realmente envolve uma série de fatores. Eu tenho mais uma, acho que tem gente aqui. Ai, que bacana, por favor. Bom dia a todos, eu sou Gisele, farmacêutica, estou atuando atualmente no Hospital Santa Joana e tenho uma pergunta para o Dr. Luciano. Doutor, eu gostaria de saber de você estratégias e dicas para um público diferenciado, que são os pacientes da UTI neonatal, onde é tão difícil o acesso venoso e a manutenção para esses pacientes que muitas vezes têm mais de um medicamento, nutrição parenteral, vários antibióticos, drogas vasoativas. Gostaria de saber de você estratégias para isso. Você me pegou agora, porque eu não consigo cuidar direito nem dos adultos, quanto mais das crianças, quanto mais dos neonatos, né? Então, eu acho que, de maneira geral, as orientações que um intensivista adulto poderia falar para esse tipo de análise são as mesmas que a gente falaria para a população adulta, né? A gente sabe que os neonatos eles têm um risco aumentado de infecção também, né? Muito alto. São as faixas, os extremos de idade, são as populações que têm maior risco de infecção. Então, mas, por outro lado, você tem o contraponto também de manter um dispositivo venoso num neonato, né, com o desconforto que ele causa, com o incômodo para os familiares, etc. Então, é bem complexo essa análise. Eu diria que acho que a gente pode usar os mesmos critérios que a gente usa para os pacientes adultos, mas é um comentário de quem tem, ainda bem, pouquíssima ou nenhuma experiência com neonatos, tá? Então, realmente, eu não consigo te dar maiores detalhes. Não sei se você você opera criança? É outro mundo. Não. Porque tem alguns cirurgiões cardíacos que operam adultos e crianças, né? Esses talvez tenham alguma que fazem correção de cirurgias, né, de cardiopatia congênita, etc. Esses talvez tenham alguma experiência, eu realmente não tenho. É um microcosmo, né? Imagino.
Obrigada. Próxima vez você convida um intensivista pediátrico. Pede, né? Não, pede não, neonato. Neonato, né? neonato. Fica a dica. Vai ser mais... Também são... Mesmo dentro da pediatria, a neonatologia é um campo específico e por Outros isso que mundos. precisa ser separado. Concordo. Acho que tem mais uma pergunta? Por favor. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu sou enfermeira, sou da empresa CBS. E, doutor Luciano, eu gostaria de saber, mesmo a gente tendo pacientes com instabilidade clínica, né, como que o senhor enxerga a viabilidade de um paciente receber alta com PIC? Com PIC, eu acho que é uma pergunta muito boa. Eu acho que, de novo, vai depender de uma série de considerações, principalmente do motivo, né, para que ele receba alta com PIC. Se, por exemplo, ele não poderia, ao invés de receber alta com PIC, retornar ao hospital dia para terminar, por exemplo, ele vai receber, por que ele vai receber alta com PIC? Para receber antibiótico terapia. Será que ele não poderia retornar ao hospital dia para administrar esse antibiótico ao longo desses dias aí, né? Ou, por outro lado, ele vai receber alta com PIC porque ele precisa receber antibiótico e ele não tem acesso venoso para ficar voltando ao hospital dia todos os dias para puncionar uma PIC, para puncionar uma veia periférica e receber essa antibiótico terapia. Então, eu acho factível, mas tem que ser pesado bastante essa questão das complicações, principalmente para tempo. Eu diria que alta com PIC, talvez para tempos curtos, para finalizar um esquema terapêutico. Se for para infusões mais longas, eu trocaria para acessos tunelizados ou mesmo porte. Entendeu? Muito obrigada. Obrigada, Luciano. Mais alguém aqui? Acho que eu tenho uma última pergunta, acho que vem para o doutor Luciano, para o doutor Omar, sabendo que hoje a informação ela gira de uma forma muito dinâmica. Então, a gente, né, teve comentários aqui falando de inteligência artificial, o doutor Omar trouxe, falando de indicadores, o Luciano trouxe, falando de protocolos, muito falando, né, desse gerenciamento, de trazer equipe multidisciplinar conosco. Eu trago essa consideração falando do que esses dados, né, que eles falam tanto em tempo real, como é que a gente, na verdade, você, né, Luciano, como intensivista, doutor Omar, como cirurgião cardíaco na prática clínica, como você conscientiza essa equipe, né, a multidisciplinar, que é tão importante, né, falando do acesso vascular, dessa coleta contínua, né, que é uma informação relevante que vem de acesso, né, ao nosso tema. E quando a gente fala nesses ambientes de alta complexidade, que é onde vocês estão, né, que é dentro do centro cirúrgico, na terapia intensiva, para que a gente realmente, né, garanta o quê? Essas decisões baseadas em valor. Como a gente faz esse engajamento e de que forma, né, digo que fácil nunca é, né, ainda mais que a gente tem envolvendo outras pessoas, mas para realmente garantir essa medicina que seja, né, com decisão baseadas em valores. Como engajar esse time? Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês para a gente poder finalizar essa questão aqui nessa nossa manhã. Eu acho que cada vez mais o nosso trabalho vai ficar evidente. Tá? Não adianta falar que eu faço qualidade, eu opero bem, meu paciente vai embora e se eu não tenho esse dado registrado e mostrar para o próximo dono do hospital. Então, eu vejo muito isso aí, isso você vê inclusive no LinkedIn. Eu acho que isso é um fator importante para trazer meu dado e colocar meu dado, porque meu dado precisa aparecer. Eu preciso aparecer num sistema onde o desempenho é registrado, idealmente por áreas. Então, meu time, por exemplo, vou citar uma área, nutrição. Certo. Ele precisa imputar dados. Se eu quero fazer meu melhor, meus dados vão estar sempre aí fazendo meu melhor. E quando alguém faz uma revisitação de alguma complicação, eles vão ver que meus dados estão aí, de meu time está aí. Então, o time da nutrição realmente é um time que, em um cenário diferente, numa jornada diferente, ele vai trazer um custo baixo para o hospital. Então, aí sim, não tenho como correr para isso. Estou falando da área mais multi. Na área mais de cirurgia, por exemplo, é igual, né? Cada vez mais os resultados cirúrgicos vão aparecer, né? Por um tempo,
Na Inglaterra, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, começaram a colocar por cirurgião, né? E isso pegou mal, mesmo porque 1/3 dos problemas num desfecho ruim em cirurgia como um todo, principalmente cirurgias complexas, onde você precisa de time, somente 1/3 está no centro cirúrgico. E no centro cirúrgico não é só cirurgião, é anestesista, enfermeiro e tal. Então, isso cada vez aparece mais. O trabalho do anestesista, que antes não aparecia, agora está aparecendo mais. Então, assim, você precisa correr atrás do seu dado. E a gente precisa ensinar isso para o time multiprofissional e para o time cirúrgico também. Então, os dados atualmente são do hospital. Não são mais dados do cirurgião, do especialista. Só que, como você faz parte do hospital, você tem que seguir seus dados e ver que seu dado está indo bem para essa análise, né? Eu acho que isso é um ensinamento e isso vai vir cada vez mais. Sim, é uma tendência. Obrigada, doutor Omar. Luciano? Eu acho que hoje em dia, né, a gente tem muito essa demanda por informação em todos os aspectos. Pensando mais especificamente na terapia intensiva, isso já foi até analisado, por exemplo, pensando no médico intensivista que está lá tomando conta de 10 pacientes, ele tem a necessidade de realizar centenas de decisões ao longo de 12 horas de plantão. Abaixa a droga vasoativa, do fluido, do potássio, tiro sedação, e tudo isso vem com input de dados formal ou não formal para ele, né? E agora, com a inteligência artificial, essa quantidade de dados ainda tem cada vez mais aumentado. Então, eu faço eco dos comentários do Omar, no sentido de que precisa haver alguma filtragem desse volume de informações e a gente precisa manter o treinamento dos nossos profissionais da equipe multi, principalmente o intensivista, o resto da equipe multi, no sentido de que quais dessas informações são efetivamente relevantes e qual dessas informações tem impacto clínico que eu precise utilizá-las naquele momento, né? Quais são as informações que podem ser estocadas para uma análise posterior, quais são as informações que são urgentes e quais são as informações que são de emergência, digamos assim. Então, essa filtragem, essa triagem é fundamental e eu acho que hoje em dia, quando a gente tem esses sistemas, pode ser que, ecoando a pergunta do colega lá também, pode ser que a inteligência artificial, pode ser não, certamente ela vai nos ajudar em relação a isso. Nossa capacidade, por exemplo, de predizer a má evolução clínica, deterioração clínica, ela ainda é muito inferior ao que alguns algoritmos já estão começando a despontar como capazes de, avaliando a tendência do dado clínico daquele paciente, predizer que dentro de algumas horas aquele paciente vai ter uma instabilidade hemodinâmica, vai ficar hipotenso, vai evoluir com um quadro séptico, etc. Então, a aplicabilidade disso ainda é limitada, mas a gente espera que no futuro essa montanha de dados que a gente coleta hoje em dia, que os sistemas de informação eletrônica coletam hoje em dia, sejam úteis para alimentar esses algoritmos de tomada de decisão e que talvez, obviamente, a decisão final vai ser do profissional de saúde, vai ser do médico, mas ele vai nos acender um alerta com bom valor preditivo de que, de fato, aquele paciente lá está deteriorando. E aí isso vai nos ajudar a melhorar a evolução clínica. Obrigada, Luciano. Obrigada, doutor Omar. Eu acredito muito, né, em informações científicas quando é compartilhada com qualidade, com especialistas, né, tão importantes quanto nós tivemos aqui nessa manhã. Eu quero agradecer a presença de todos, né, estiveram aqui conosco, agradecer à ANAP, nós tivemos aproximadamente 80 pessoas conectadas de forma híbrida também, então, nosso muito obrigada, em nome da BD, a ANAP, a todos vocês, em especial, doutor Luciano Azevedo, doutor Omar Merria, obrigada por compartilhar a ciência, por trazer informações valiosas, né, que a gente fala no tema de acesso vascular, num tema tão importante e que hoje a gente leva informações de qualidade. Obrigada mais uma vez, em nome do time da BD. Obrigada a todos e excelente restinho de dia aí amanhã. Obrigada, gente.